Ô, Daúde, inclusive nessa seara da popularidade, né, a gente vê queda, várias pesquisas mostrando isso ao longo das últimas horas, inclusive. A gente vê erros de comunicação, recuos mal explicados, falta de coesão, inclusive dentro do próprio governo. A gente pode dizer que o presidente Lula acabou até se esforçando para chegar nesse nível de rejeição. Problema a economia, política, falta de liderança, escândalos. O que está por trás aí, ô Daúde, na sua visão, por trás dessa falta ou queda de popularidade e até mesmo a incapacidade de retomar a popularidade do presidente? Ô, Felipe, é um pouco de tudo, né? É um pouco de tudo. A gente sabe que o partido, o PT, hoje é um partido que não seria nada se não fosse o Lula, né? E talvez até vice-versa, o vice-versa, entre aspas, né? Porque o Lula realmente ele é uma pessoa que segura o PT. E ele precisa de um partido para, como dizem, né, chamar de seu, para poder fazer o que ele vem fazendo. Então, isso tudo provoca um desgaste, porque dentro do PT você tem diversas correntes ideológicas, né? Então, você não consegue tanta harmonia, né? Não consegue uma harmonia dentro do PT, que é um partido que tem hoje uma boa base, né, no Congresso e que tem que ser ali mantido, mas só que o Lula domina o PT. Então, isso aí é uma das coisas, né, que faz com que o governo tenha aí essa queda da popularidade. A outra são casos como a questão do PIX, né, que ele tentou ali preparar o terreno para uma arrecadação, né, mas aí isso foi visto dessa forma, e que seria mesmo, né? Você começou a preparar o terreno para arrumar mais dinheiro, para não cortar gasto, isso provocou um desgaste. A questão do INSS, todos sabiam, né? Todos, desde o governo, vários governos, e no governo do PT, essa situação explodiu, né? E o governo sabia que isso ia acontecer mais cedo ou mais tarde. Então, acontece agora, né? Vamos deixar acontecer agora, porque aí a gente vai ter tempo. Então, tudo que poderia ser de ruim, né? Eu não me lembro aqui, talvez, outras medidas, você deve saber melhor do que eu, que as coisas que levam à insatisfação, a questão do Banco Central, atacar o presidente do Banco Central, agora é companheiro, né? Você viu que ontem ele falou o companheiro Galípolo, né? Então, o companheiro é usado para as pessoas do mesmo pensamento ideológico. Agora, não sei se o Galípolo pensa igual a ele, mas ele está dando uma mensagem, né? Então, todo esse desgaste, ele pode corrigir, porque você sabe, Felipe, o ano que vem, as pessoas não vão lembrar mais, não vão achar que isso, que aquilo, porque... Não, vão esquecer tudo isso. E eu vejo aí o grande erro da oposição é de não ser firme em projetos que precisam ser feitos, porque aí sim é uma forma de encostar o governo na parede, né? Agora, o que o Congresso está fazendo? Vamos concordar em parte com o governo, porque para nós vai ser bom, porque o governo não pode entrar em desastre financeiro em decorrência do arcabouço fiscal. Perdão. E tudo isso é um conjunto de medidas, mas se a gente for analisar na base, é uma forma que o Lula, pela sua esperteza política, né, infelizmente, podia usar essa esperteza para construir uma nação bem estruturada, e ele vai se acertando diante do DNA, né, hoje do nosso país. E o nosso país é isso, né? Ah, mas por que tem isso? Porque está no DNA do brasileiro eleger parlamentares com esse perfil, eleger governos como o perfil do Lula, eleger uma série de posições, e o Lula transita muito bem nisso. Agora, a oposição, ela tem um compromisso com o seu público, mas não tem um compromisso com o Brasil. Compromisso com o Brasil, ser patriota, é você ter projetos
e forçar isso, porque a hora que você força isso, você desmonta toda essa estratégia do governo. Mas agora, como é que você discute isso nesse momento? Né? Fica aí com posições que não se resolve e o governo transita muito bem nessa falha, né, sistêmica que o Brasil tem pelo DNA hoje da nossa política e da nossa Constituição. Né? Quando a gente olha para os Estados Unidos foram colonizados por calvinistas, que foram para lá para construir uma nação. E nós não tivemos isso. A nossa formação cultural ela veio da divisão em capitanias, em cessão de terras. Então, o sistema cartorial ele impera aqui. Então, estrategicamente, politicamente, você não combate essa falha da forma como está sendo conduzida. Você tem que mostrar que você tem a capacidade de fazer uma estrutura para o Brasil. Por exemplo, Estados Unidos agora, com tudo que o Trump vem dizendo, vem fazendo, ainda está ali para ver o que vai acontecer. Ele está desestruturando todo os Estados Unidos, mas se isso continuar, espero que ele pense melhor no que vem sendo feito, porque ele está destruindo a confiança, a credibilidade, a hegemonia política, econômica dos Estados Unidos. Agora, no Brasil é diferente. Então, nós não podemos comparar as duas coisas como muitos comparam, que nós temos que entender o nosso DNA e, dentro dele, saber navegar para que os poderes... Quer dizer, você não pode tentar se firmar no poder com coisas que não vão te dar sustentação, porque o povo tem barriga. Né? E a barriga do povo, ela determina, no caso de uma nação como a nossa, o que você vai fazer. E o Lula navega muito bem nisso, e a oposição não entende o que está acontecendo.